Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, independente do horário que você esteja vendo. Nós já concluímos o bloco introdutório, o bloco de desenvolvimento 1, e agora nós entramos no bloco de desenvolvimento 2. O bloco de desenvolvimento 2 ele é composto por a sala de integração de conteúdos. Ela tem a mesma função da outra sala, é destinada exclusivamente a dúvidas de conteúdo do bloco de desenvolvimento 2, e aqui você tem contato direto com o professor regente da disciplina para poder bater aquele papo sobre aquilo que está estudando, né? Para dúvidas operacionais, datas, prazos, funcionamentos do ambiente de aula, etc. Utilize a sala de dúvidas gerais, que ela fica lá no bloco introdutório, né? Essa sala de dúvidas gerais que não se refere ao conteúdo, ela fica aqui na sala de dúvidas gerais, ó, no bloco 1. Bom, no bloco 2, então, nós iniciamos, o que tem aqui? Além da sala de integração, nós temos o link da infraestrutura e comunicação de topologias de meios físicos, a atividade prática 3, um questionário depois da AP2, que ele tem o valor de 1.5, aí vem o link do tema 5, tecnologias de transmissão de enlace, aí após nós temos o link do tema 6, que é a camada de protocolo de endereçamento IP. Depois nós temos um arquivo que é um material complementar para a atividade 4, que a gente vai trabalhar com o Wireshark, tá? E depois nós temos aqui também a atividade 4, que é com o IP, e por fim o questionário é a prova da AP2, que vai valer 1 ponto, né? Então nós temos 2,5 pontos da AP2 aqui. Certo, pessoal? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma passeadinha aqui pelos conteúdos, como a gente fez no bloco de desenvolvimento 1. Primeiro, infraestrutura de comunicação, topologias e meios físicos, tá? Aqui está o link. Lembrando, mais uma vez, tá, pessoal, esse material ele foi desenvolvido pelo professor Alexandre Tim, eu sou o professor João Cândido de Lima, que assumi a regência dessa turma, mas o material, o conteúdo continua sendo o mesmo, tá? Então, quais são, aqui é sempre importante a gente ver, ele utiliza para a gente colocar nas avaliações aqui também, o que você vai aprender nesse capítulo. Então, ó, abordar as principais topologias de redes, diferenciar topologias físicas de topologias lógicas e entender sobre meios de transmissão. Então, continuando, ó. O que a gente vai fazer nessas topologias de rede, então? Então, o que vai falar dessa aula aqui, pessoal? A gente vai falar basicamente sobre os meios de transmissão que tem, né? Ele vai mostrar, a gente pode entender a topologia de rede como se fosse um estudo do local, né? Então, a gente tem anel, estrela, tem vários outros tipos em barra, tá? Mas o que acontece aqui? Está todo descrito nesse material, e a gente tem os tipos de cabos aqui. A gente tem cabo blindado, cabo não blindado, STP, UTP, FTP. A gente tem os tipos de fibra ótica multimodo, monomodo, né? Então, isso que a gente vai estudar aqui nessa parte do conteúdo. Então, as topologias físicas que nós temos aqui, pessoal, como foi descrito anteriormente, descreve o layout dos meios de transmissão, né? A topologia realmente como ela está composta. Enquanto, por outro lado, as topologias lógicas, pessoal, elas descrevem como os sinais passam entre os computadores ligados em uma rede ou outras informações passam de A para B. Então, nós temos aqui alguns exemplos, ó, de conexões compostas dos dois tipos de blocos estruturais, ó, conexão multiponto e ponto a ponto. Na multiponto se realiza comunicações entre vários segmentos, né, de um segmento canal único de comunicação de nó para vários outros de mesmo tempo. Todos os dispositivos ligados por uma conexão multiponto compartilham o mesmo meio de transmissão. Já na ponto a ponto, como o nome diz, cada uma delas realiza a comunicação de dados diretamente de um nó para o outro. Então, aqui alguns exemplos de multiponto. Ó, elas têm várias comunicações entre elas, e no caso aqui, ter ligado para um hub, elas estão utilizando o mesmo canal de transmissão, né? Já como a gente passou antes colocando. Já uma rede ponto a ponto, ela tem que passar por todos os nós, né? Ela passa por um nó para outro. Então, note uma rede ponto a ponto.
né? Ó, ela tem de um ponto ao outro, como ocorre aqui, ó, esse ponto para esse ponto para esse, então tem comunicação entre todos os pontos, diferentemente da que a gente tem multiponto. Ó, eu tenho um canal de transmissão único que está passando. Então, ó, o mesmo canal de transmissão que eu uso para computador A comunicar com o B é o mesmo que eu uso para o A ir para impressora, ou o mesmo que o C ir para impressora. Tá? Então, essa é a principal diferença entre eles ali. E aí nós temos o tipo aqui da topologia barramento. Então, aqui notem que o professor Alexandre Tim destaca para nós também, ó, que é a barra, ao contrário de outras topologias, ponto a ponto, a barra tem configuração multiponto, né? Que era aqueles que nós vimos. Já a topologia anel, pessoal, o que vocês acham que ela é ponto a ponto ou multiponto? Ó, se eu quiser comunicar entre este ponto da rede e este ponto da rede, eu vou ter que ir passando ponto por ponto até chegar nele, né? Eu não tenho um canal único de transmissão, né? Então, a ligação ponto a ponto, tá? Então, a topologia estrela, aqui normalmente ligado com hubs ou switches, né? Então, eu tenho os pontos ligados até eles aqui, e note o que ele diz no... Perdão, eu falei switch, né? Não switch, é um nó mestre, e nós temos os nós escravos aqui, tá, pessoal? Então, as comunicações têm que passar por esse nó aqui também. Então, ó, ponto, ponto, né? E aqui nós vamos tendo estrela estendida, né? Que é a topologia, exceto pelo fato que cada nó está vinculado ao nó central, também ao centro do nó, celular, meios físicos de transmissão, aqui entram que eu quero que vocês pesquisem também. Isso aqui toda é uma ciência, né, pessoal? Eu acredito que o pessoal da elétrica aí, de repente, já tenha estudado. No caso do cabeamento de redes aqui, isso vocês acabam não estudando, porque é uma disciplina introdutória, mas aqui nós temos o que nós chamamos de OFEXT, de NEXT, o cabo de rede, que é o par trançado. Se nós formos olhar aqui, cabo de rede par trançado, ó, é a trança que dá a velocidade no cabo. Isso aqui tem toda uma medição que a gente chama de OFEXT, NEXT, enfim, que é o que é medido. Ó, como que um cabo interfere no outro. Os próprios fiozinhos trançados aqui nele, um pode interferir no outro, né? Então, desde a saída do TX, do RX. Então, o que dá velocidade no cabeamento par trançado é essa trança mesmo aqui. Então, aí quais são os tipos de cabeamento par trançado que nós temos? Nós temos o UTP e o STP. E tem outros. Eu acredito que o professor... Acredito não, tenho certeza que o professor Alexandre tinha citado mais abaixo aqui, ó. Tem FTP, SSTP, enfim, mas os principais que nós temos são aqui, ó. Unshielded Twisted Par, o cabeamento sem proteção, tá? Por isso que ele é UTP. E o Shielded, lembram da Shield, a proteção, né? Então, se nós formos pegar aqui, ó, cabo par trançado, UTP. Aí nós vamos ver que tem inclusive a venda aqui, os cabos. Eu gosto de pegar do Mercado Livre aqui para a gente dar uma olhada na estrutura deles. Mas enfim, vamos pegar aqui nas imagens, ó. Vocês vão ver que ele é um cabinho comum, ó. Ele não tem nenhuma proteção. Agora, se nós pegarmos o STP, vocês vão ver que o STP ele já tem uma proteção, uma malha ao redor dele, aqui ó, de alumínio, e que protege os cabos, né? Nós temos, olha aqui, ó, esse aqui está protegendo cada pontinha de cabo. E nós temos ainda o FTP, que o professor Alexandre Tim também colocou para nós, que o cabo FTP ele é folhado, ele tem uma folha de FTP protegendo ele, apenas, né? Então, se a gente for pegar aqui, ele só tem essa laminazinha simples aqui de proteção. Eles são mais para ambientes externos, tá, pessoal? Então, essa leitura vocês vão encontrar aqui, tá? O revestimento, como que funciona, o que são os outros tipos de cabo, né? As categorias que nós temos de um... Hoje, as categorias utilizadas no mercado, aí, as mais utilizadas são a 5, e a 6 e a 6A. A categoria 7 aqui ela já é gigabyte, mas aí o pessoal já está usando... Gigabit, perdão. Mas aí o pessoal já está usando mais fibra ótica, interligações, enfim. Tá? E aqui nós temos um infográfico que o professor Alexandre Tim construiu para nós, que é como é feito a construção de um cabo de rede, todos os detalhes aqui que a gente tem do conector, olhar a montagem, o padrão 568A, 568B, certo, pessoal?
Eu estou apenas apresentando o conteúdo de forma rápida aqui para vocês, tá? Aí nós vamos ir para a atividade prática, né, que vocês têm aqui para fazer. Você já está disponível. Lembrando que essas atividades elas não valem a nota, né, pessoal? Só aquelas que têm estrela e pontuação. E aí, o que a gente tem para fazer aqui nessa atividade prática, então? Visão geral. Embora seja importante conhecer as opções de topologia de rede, também é preciso saber aplicar esse conhecimento em situações práticas. Isso significa que você precisa entender de que modo as topologias e meios físicos disponíveis se relacionam ao projeto de rede e opções de implantação, bem como requisitos para implantar uma rede baseada em uma topologia de cabeamentos específicos. E aqui nós temos os resultados, né? Então, depois de executar o projeto, você será capaz de identificar seleções de topologia, identificar requisitos para a implantação de redes locais, uma topologia de rede, identificar seleção e cabeamento mais apropriado, tá? E aqui, então, ele está qual é a tarefa. Você vai responder perguntas sobre o projeto de rede, tomando como exemplo um pequeno estudo de caso envolvendo requisitos de rede. Aqui está o pequeno estudo, tá? Vocês podem ir ali e responder dúvidas, vocês vão me mandando mensagens, tá? Se eu sentir a necessidade de eu gravar um vídeo ali explicando, a gente faz, mas ele está bem detalhado aqui, essa questão da atividade aqui. E aí nós vamos ter outros aqui, né, pessoal? Esse bloco é um pouquinho maior, por isso que ele tem uma pontuação maior também. Aí, pessoal, depois, então, da atividade prática 3 aqui, que aí vocês vão ter, vem o questionário, que ele vai iniciar no dia 2/10, tá? Ou seja, amanhã, né? Hoje é dia 1º que eu estou gravando o vídeo aqui para vocês. E aí vocês já vão conseguir fazer isso aí também. Vai ficar até o dia 14/10, tá, pessoal? Após isso, nós temos, então, as tecnologias de transmissão da camada de enlace, né? Que, se a gente for olhar as camadas que existem, né, pessoal, está descrito ali. Vamos pegar aqui um exemplo, vocês podem fazer uma leitura também externa, vocês não precisam ficar só com o que tem ali na disciplina, no conteúdo, mas vocês têm que responder as questões baseadas no conteúdo postado pelo professor Alexandre Tim, tá? Mas nada impede de você buscar informação fora. Então, veja aqui, por exemplo, o modelo de referência RM-OSI. Aqui tem as camadas de interligação, né, que o pessoal coloca aqui, como que funciona a camada física, a camada de enlace, então ele vai subindo até de aplicação. Eu tenho uma videoaula que explica isso aí para vocês, tá, pessoal? Se vocês quiserem pesquisar o meu canal, vamos achar aqui pelo YouTube. Eu também eu costumo publicar aqui as aulas de redes para o pessoal da turma de redes, né? Vamos pegar aqui algumas aulas que a gente tem aqui, tá? Se vocês pesquisarem lá por meu canal, vocês podem encontrar aqui. Então, olha só, os vídeos que nós temos aqui, ó, tem configuração de rede, ó, explicando as máscaras de rede. São coisas de rede mais complexas, que não exigem na disciplina de vocês, tá? Por exemplo, como que o pessoal monta uma rede aqui, ó, num projeto, como que tu trabalha com os dados, ó, a comunicação de dados, essa parte aqui de cabeamento FTP, UTP, que o professor Alexandre coloca para vocês aqui. Vocês podem também, só que essa aqui é a minha gravação, né, pessoal? Aí vocês podem estar acompanhando por aqui também, ó, o que é, ó, eu explico a parte de cabeamento, como que funciona a transmissão de sinal, tá? Ó, mostro os cabos lá no Mercado Livre, que eu disse que eu gosto de colocar para vocês ali, enfim, tá? São videoaulas aí que eu gravei, tá? Que vocês podem dar uma olhada também, aquela pessoa que queira aprofundar os conhecimentos na parte de redes, mas é que isso aqui não está muito direto ao conteúdo de vocês ali, tá, pessoal? Mas vale a pena para conhecimento. Quanto à transmissão, deixa eu fechar esse aqui. Quanto à transmissão da camada de enlace, então, pessoal, o que a gente vai ter aqui, ó? Conhecer a tecnologia Ethernet, o histórico de tecnologia Ethernet, que é aquela camada 2, né? Quando ela sai da física, que é a parte de cabeamentos, ela vai para a camada 2, que, digamos assim, a camada que corrige os erros dos sinais da camada física, né? Então, tu imagina que existe uma métrica, o professor Alexandre Tim comenta isso nos materiais dele,
que um cabo de rede deve ter no máximo 100 metros. Mas se tu colocar ele de 150 metros, vai ocorrer o que nós chamamos de atenuação no cabo. Então a gente vai perder uma capacidade de transmissão conforme determinado pela norma EATIA 568, né? E aí o que a gente acaba fazendo? Então esses cabos têm no máximo 100 metros, mas mesmo assim eles podem apresentar problemas. Então a camada 2, a camada de enlace, ela tem, entre outras responsabilidades, corrigir os defeitos da camada física, né? Então ela consegue reparar esses problemas, por exemplo, de perda de dados, né? Então aqui a gente está explicando aqui nessa introdução o que é a camada de Ethernet, né? Como que ela funciona. Outra coisa interessante que a gente tem na camada de Ethernet, pessoal, é o que a gente utiliza do ipconfig aqui, ó, /all. Vocês vão ver, ó, a camada Ethernet aqui, ela tem o endereço físico da placa-mãe, ela vai montando a tabela ARP, que a gente pode conhecer por ARP-A. Então ela encontra o teu IP e o teu endereço físico, né? Ó, então esse endereço físico da máquina, que teoricamente cada máquina vem de fábrica, ela deve ter uma placa de rede com um único endereço físico, mas a gente sabe que dá para alterar isso, seria como se fosse a identificação da máquina, né? Da placa de rede. Mas enfim, ó, então aqui ele está explicando do protocolo Aloha, que quando começou foi lá no Havaí, por isso que eles deram esse nome de Aloha. E aí aqui ele tem o histórico de como surgiu, ele tem também aqui um material da tabela 1 que ele fala sobre a sigla e as velocidades que a gente tem aqui, endereço de Ethernet, hexadecimal, codificação Manchester, né, que é a codificação dos bits de envio, Fast Ethernet, Giga Ethernet, mais um infográfico que a gente tem aqui sobre a velocidade das redes também. E é isso aí, pessoal, tá? Ó, esses livros aqui que coloca, ó, a gente tem esse do Douglas Comer. Se a gente vir aqui na biblioteca da Pearson, que eu já mostrei para vocês em outras aulas, a gente tem também o material deles. Ah, eu estou conectado numa VPN aqui, por isso está um pouquinho mais lento. Vamos desconectar. Tá? Então, se a gente vir aqui colocar redes de computadores na Pearson, ele vai trazer alguns livros para nós aqui, ó, bem legais, ó. Esse aqui, o Close, que a gente viu em outras aqui que o professor Alexandre Tim está usando também, ó, como referência, né? E tem vários outros aqui, ó, esse Soares, tem livros, tem lá na Ubra, o Lindenberg Barros de Souza, são livros muito bons, e a gente tem na biblioteca da Ubra lá também. E aqui a gente tem, ó, esse aqui eu considero um dos principais deles, que é o do Tannenbaum, né? Que é o pai das redes de computadores, né? Então esse aqui, basicamente todos os livros que vocês forem pegar, tem esse aqui de referência. Só que deixa eu pegar ele aqui, eu tenho ele aqui para vocês dar uma olhada, só um pouquinho. Olha ele aqui, ó. Ele é uma porrada, tá? Esse aqui é uma versão um pouquinho mais antiga, aquela ali da NetAula é mais nova. Mas ele vai ter a mesma quantidade de páginas, são 940 páginas. Essa da NetAula tá mais corrigida aqui, tá mais atualizada. Mas basicamente todos os livros que vocês forem pegar aqui dele, vocês vão ver que tem a questão da bibliografia do Tannenbaum nesse livro aí. Então é um bom livro para dar uma olhada se vocês quiserem ali na NetAula também, tá? O outro conteúdo que a gente tem aqui, então, vamos voltar para as salas virtuais. Aí depois, pessoal, a gente entra aqui na camada de rede, de IP, né? Então a gente vai subindo aqui no modelo de referência rosa e agora a gente vem aqui na camada de rede. A camada de rede, que o professor Alexandre Tim coloca aqui para nós, é a camada que tem o protocolo IP, né? Se a gente vir aqui pegar em imagens, ó, e a gente colocar modelo de referência RM11, vocês vão ver que tem uma imagem, até acho que da Wikipédia, bem legal, que tem todos os protocolos das camadas ali. Deixa eu ver aqui, protocolos. Aqui então, ó, pessoal, a gente tem uma imagem aqui, ó, se pegar de rede, ó, que é a camada 3, né? Nós saímos da física, do cabeamento, fomos para a camada de enlace, agora estamos na camada de rede. Aí vocês vão ver quais são os protocolos que tem aqui, ó, IP, IPv4, IPv6, IPsec, ICMP, né? Então, se a gente for olhar nessa camada aqui,
o professor Alexandre Tim coloca para nós quais são as funções, o que é o protocolo IP e o que é endereçamento IP. E aqui ele vai passando para nós, então, o IP é um número de 32 bits, como isso funciona. Eu tenho uma aula também, pessoal, bem interessante lá acabei fechando aqui o YouTube, mas que ela explica detalhadamente como é composto um IP. Quem quiser dar uma olhada, que nem eu falei antes para vocês, é uma parte bem mais avançada, mas não tem problema, vocês podem olhar, quem quiser, para conhecimento, né? Como funcionam os bits das máscaras de rede, enfim. Essa aula aqui, ó, ela está pública lá para nós, a divisão de subredes, ó, e aqui deixa eu tirar o áudio, apagar aqui. Ó, e aqui eu vou explicando para o pessoal da turma de redes de computadores como que se monta o IP, como que são os bits, né? Ó, como que divide as subredes. É algo bem mais complexo, tá? Não é exigido na nossa disciplina, que é uma disciplina de princípios, né? Mas que fica a dica aí para quem quiser dar uma olhada, tá? E aí a gente tem aqui a configuração do IP, ele linka com aquelas aulas anteriores que nós tivemos de LAN, WAN, MAN, né? Como que funcionam os fluxos, o que são os datagramas, tem datagrama confiável, datagrama não confiável, o tamanho das redes de computadores, tá? Ó, o endereço IP, explicando em bits, como é convertido aqui, tá? Tem um vídeo dele bem legal sobre endereço lógico, quero que vocês assistam. Ó, tem vários vídeos dele nesse material aqui. E um infográfico também sobre o modelo TCP/IP, que quando surgiu o modelo TCP/IP, existiam outras empresas querendo fazer. Ele veio um padrão aberto, tinha o pessoal lá com IPX, SPX, tinha o pessoal da Apple Talk, a Microsoft veio com um tal de protocolo MSN, que não era o comunicador, era o Microsoft Network, né? E aí ele explica nesses infográficos aí como que ocorreu e utiliza os mesmos autores, tá? Aí a gente voltando aqui, não quero que o vídeo passe de 25 minutos, né, pessoal? Mas se precisar passar um pouquinho, não tem problema. Aí nós temos aqui o uso do Wireshark. Pessoal, quem nunca usou o Wireshark talvez tenha um pouquinho de dificuldade, tá? Mas o que a gente pode fazer aqui? Vocês me sinalizam isso e eu gravo uma videoaula explicando como que usa o Wireshark. O Wireshark é uma ferramenta excepcional. Eu utilizo ela na minha empresa para a gente fazer estudos das redes de computadores, né? Que nem eu já expliquei para vocês em outros vídeos, eu tenho uma empresa que trabalha com redes de computadores na parte lógica. Então, eu utilizo muito o Wireshark. Se vocês tiverem dificuldade, que eu acredito que vão ter, só quero que vocês me sinalizem ali, vão me mandando mensagens, né? Professor, eu estou com dificuldade, não consegui o Wireshark e tal. Vamos gravar uma videoaula aí sobre o uso do Wireshark, não tem problema nenhum, é bem legal. De repente a gente pode até marcar uma live, dependendo da quantidade de pessoas que tem. Vamos marcar uma live, ver como funciona ali, vocês tiram as dúvidas de vocês. É só me sinalizar ali por mensagem, tá, pessoal? O que mais que a gente tem aqui? Na atividade 4 do protocolo IP. O que a gente vai ter aqui? Atividade sobre o protocolo IP, né, pessoal? Sobre o cabeçalho do protocolo IP, que é esse aqui, como que ele funciona. E aí ele vai pedir para vocês olharem e analisar no Wireshark isso aqui também, tá? E é bem tranquilo de fazer, ó. Por exemplo, que classe de rede é essa aqui? Aí vocês vão entender lá que vocês vão ver que no material do professor Alexandre Tim está dividido as classes de rede, ó. Tem as redes internas, o 92, a 10, tem o IP que vai de tal a tal é classe A, de tal a tal é classe B, de tal a tal é classe C. E é isso que vocês vão ter que responder aqui. É bem tranquilo de fazer também, tá, pessoal? E para finalizar o nosso bloco aqui, aí a gente teve um e-mail da P1, né? 2 e-mail aqui. Olha aqui, ó, questionário da avaliação, 1 ponto. Então vai fechar 2 e-mail aqui, fechamos 4 pontos nessa atividade aqui, né, pessoal? No total da prova. Se nós pegarmos o bloco aqui, ó, bloco de desenvolvimento 1, 0,5 da primeira atividade, mais 1 ponto, 1,5. No bloco de desenvolvimento 2, a gente tem 1,5 aqui, que já fecha um 3 com as atividades anteriores, e mais um questionário, que mais 1 ponto. Então, nós vamos fechar 4 pontos aqui. Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Que tem muitos alunos que às vezes não sabem, mas tem muitos que já sabem. Enfim, se você já sabe, só relembra.
A Ubra tem duas coisas, né? Primeiro, ela tem um calendário que vocês já aprenderam a acessar, ele está aqui na NetAula do IAD, é diferente, né? Então, se vocês virem aqui, a gente tem um calendário acadêmico, um cronograma de atividades, e outra coisa que a gente tem é o manual do aluno também, né? Manual do aluno Ubra. Opa! Se você colocar no Google aqui, clicar no manual do aluno, você vai ter algumas informações referente às notas, enfim, aqui eu peguei da graduação presencial, tá? Mas você pode consultar aqui e ver a questão das suas notas, né? O sistema de AP1, AP2, para que serve a coordenação do curso, enfim, o funcionamento dos horários, ó. E aqui nós temos o sistema de avaliação, ó, de AP1, AP2, como é que ele está funcionando, né? Então, você nota aqui ó, que a AP1 ela é composta por 1,5, a AP2 por 2,5, a avaliação semestral vai para 6, daí dá a pontuação do semestre, que é 10. Aí você acha do IAD aqui e você pode acompanhar por ali. Buena, pessoal, mas voltando aqui para a gente finalizar, no bloco de desenvolvimento 2, que é o item 3, né? Ele acaba com a prova. Depois nós vamos ter uma outra prova, uma outra avaliação com valor de 6 pontos lá, e aqui nós vamos fazer um fechamento da disciplina. Essas atividades práticas aqui, ó, pessoal, que eu estou olhando, tá? Ó, falta eu corrigir a do bloco 1 ainda, eu vou terminar essa aqui, e vocês já teve gente que já entregou do bloco aqui, também eu já vou dar procedimento na correção. Essas aqui que eu criei para vocês, elas não valem notas, tá, pessoal? Elas apenas são para vocês terem um acompanhamento do que está acontecendo. Vocês têm que ficar atento nessas que valem nota aqui do bloco, tá? Não pode perder essa passada aí. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá? Um abraço.